Olá! Hoje a gente vai fazer uma análise um pouco diferente. Vamos pegar o texto de uma oração de cura e, sabe, desmontá-lo peça por peça. Mas o nosso olhar não vai ser devocional, não. A ideia aqui é entender essa oração como uma ferramenta, quase como um mapa psicológico pensado para guiar uma pessoa por um processo de transformação. Então, a pergunta que vai guiar a gente nessa exploração é essa: como é que palavras, organizadas de um jeito específico, podem se transformar num verdadeiro mecanismo para a mudança interna? Vamos investigar a arquitetura por trás dessa oração para entender a sua engenharia emocional. Bom, vamos lá. A primeira coisa que chama a atenção é que o texto não vai direto para o problema, sabe? Pelo contrário, ele gasta um bom tempo construindo uma base, uma identidade totalmente nova para quem está falando. É uma estratégia bem clara de fortalecimento antes mesmo de começar a batalha. E o primeiro pilar dessa nova identidade é a ideia de perdão total. O texto estabelece que toda e qualquer dívida já foi paga. Isso é muito poderoso, porque remove de cara o peso da culpa, limpando o terreno antes de construir qualquer outra coisa. Logo em seguida vem outro reforço nessa identidade, a afirmação de ser um filho amado. Isso estabelece um valor que não depende de nada, sabe? Separa o valor da pessoa das suas ações ou falhas do passado. É um amor incondicional. E o terceiro pilar, para fechar essa fundação, a ideia de nascer com um propósito. Isso injeta um senso de direção, de significado nessa identidade que está sendo construída. Sugere que existe um futuro que vale a pena, muito além dos problemas de antes. Então, o ponto central aqui é esse. Ao juntar todas essas declarações, o texto cria uma verdadeira fortaleza psicológica. Antes de pedir para a pessoa lidar com as suas dores, ele a equipa com um senso de segurança, de valor e de propósito que, em tese, são inabaláveis. É uma tática muito deliberada de empoderamento. Certo, com essa identidade bem firme, a oração muda completamente o tom. Ela sai da recepção e parte para a ação. Essa é a fase em que a pessoa se torna um agente ativo, a protagonista no seu próprio processo de cura. Olha, essa declaração aqui ilustra a virada de chave de uma forma brilhante. A linguagem é de poder, de autoridade. Não é um pedido, é uma afirmação de liberdade. A pessoa está, de forma ativa, quebrando as correntes com o passado, usando justamente a força daquela identidade que ela acabou de construir. Para a gente entender o próximo passo, precisamos falar sobre o conceito de renúncia. A oração usa isso como uma ferramenta central. Renunciar não é só esquecer, não. É um ato consciente, formal, de abrir mão de alguma coisa. E o que é realmente genial aqui é como essa renúncia é apresentada. Não é uma perda, mas sim uma troca estratégica. O texto diz, basicamente, eu estou abrindo mão de toda amargura, ódio, dor, para poder viver o propósito. É um sacrifício calculado, trocando o peso do passado pela promessa do futuro. Vamos em frente para ver como isso fica ainda mais metódico. A oração começa a listar, de um jeito quase clínico, sentimentos específicos que precisam ser removidos. É como fazer um inventário emocional e depois emitir uma ordem de despejo. Repara na sistematização disso. Cada palavra representa uma caixinha de dor. Insatisfação, inferioridade, incapacidade. Ao nomear e expulsar cada um desses sentimentos, um por um, o processo transforma uma angústia que era vaga em problemas específicos, gerenciáveis, que podem ser ativamente combatidos e removidos. Depois de todo esse trabalho intenso de construir uma identidade e de expulsar a negatividade, a oração muda de postura uma última vez. A fase final não é sobre fazer, mas sim sobre receber. A ação dá lugar à aceitação. Essa frase é o marco da transição final. A pessoa, agora esvaziada do que era negativo, se torna um recipiente. A postura muda de um guerreiro ativo para alguém que está pronto, de braços abertos, para aceitar a cura, reconhecendo que a última etapa vem de uma fonte externa. E a jornada toda termina com estas 3 declarações finais. Elas funcionam como um selo, sabe? Solidificando a transformação. A primeira confirma a libertação do passado, a segunda afirma a capacidade de continuar nesse processo e a terceira abraça o futuro com um novo propósito. É o fechamento do ciclo. A estrutura inteira desta oração se apoia muito no ato de declarar. Declarar uma identidade, declarar liberdade, declarar um novo estado de ser. Isso tudo nos deixa com uma questão final, que vai muito além desse texto específico. Até que ponto o ato de verbalizar, de declarar uma nova realidade, pode de fato ajudar a criá-la?